Olá, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast. Me chamo Tatiane Souza, trabalho na área da saúde há mais de 20 anos. Eu adoro aprender e trago esse canal para a gente aprender muito, se comunicar, falar de beleza, autoestima, bem-estar. E hoje eu vou conversar com uma terapeuta, Carol Sindu, tem um centro de retiros, conhece mais de 70 países, já morou em 15 e é uma enciclopédia ambulante. Já tá gravando? Que delícia! Então a gente vai começar mais um capítulo hoje, falar de terapias. Vamos colocar aqui pra gente ver o nosso tempo. Temos aqui um tarô hoje, temos um projeto nosso constelado, temos um produto novo para divulgar. Seja bem-vinda, amiga. Vamos conversar, vamos aprender tudo de terapia hoje com a Carol Sindu, mais conhecida como Sindu, nossa terapeuta, e o currículo dela é extenso, então eu vou deixar para ela se apresentar. Porque, assim, ela é jovem, mas o currículo dela, assim, já tem uns 70 anos, assim, é terapeuta, quase 25 anos, né? 26 esse ano tá batendo. 6 anos, tem um centro terapêutico, já contei pra vocês, mas ela vai contar pra gente um pouquinho, vai, amiga, conta o seu currículo extenso, suas formações. Então, eu viajei 70 países, me formei Naturóloga, em inclusive. Fiz pós, me especializei em Jung, psicoterapia junguiana. E viajando o mundo, pude conhecer outras culturas e trabalhar em 10 países, vendo como é diferente, né? Como a sua cultura ela pode te adoecer ou te fazer melhorar, né? E não é à toa, quando a gente viaja, a gente aprende muito, né? A gente vive num país diferente, são muitos aprendizados e a gente percebe como as queixas também podem ser culturais e coletivas e conforme a mentalidade, né, do país que você está inserido. Então é muito interessante atender pessoas de diversas culturas, em diversos idiomas. Eu atendo em 7 idiomas. Então você vê como é diferente a mentalidade. Total. A visão de mundo, né? E agora eu tô na Itália, morando na Itália, vim fazer mestrado. E tá sendo uma experiência incrível. Sim, Carol acabou de chegar de Roma. Ela vai passar uma temporada no Brasil de 4 meses até o carnaval. Tem terapia com ela todo final de semana. Então ela sempre vem, passa uma temporada. São vários temas, né? Sim. De terapia. O mestrado, inclusive, é sobre o retiro, né? Porque em 1999, quando comecei a dar retiros, não existia isso. Não tinha essa cultura no Brasil. Sim. Que era justamente, em vez de você fazer um atendimento 1 a 1, só verbal, sentado num sofá, você parar ali 2 dias inteiros, 20 horas de terapias em grupo, juntando pessoas com queixas similares, mas sem expressar verbalmente suas queixas. É muito potente juntar pessoas com as mesmas queixas. Né? Por isso que eu divido em temas os retiros. Então, o que eu vejo de resultado, tudo isso já me gerou 15 mil depoimentos, que é um material consistente para um mestrado. Total. Porque um mestrado, você chega na universidade e você mostra, olha, eu tenho uma teoria, eu tenho algo que funcionou já. Né? Diferente de você fazer uma graduação que os professores vão te ensinar o que você deve fazer. O mestrado é justamente isso, você devolver, né? Total. E ter uma pesquisa, ter uma quantificação, uma estatística de que pode funcionar outros métodos, porque é um novo método. Você realmente ter um mergulho ali com vários tipos de terapias que funcionam melhor em grupo. E olha que fantástico, né? São 26 anos fazendo terapia e não é para qualquer um fazer um mestrado em Roma, que inclusive ela conseguiu a bolsa também, né? Então, assim, você ter um mestrado dessa experiência, 15 mil pessoas atendidas, é tempo de carreira, né, amiga? Por isso que eu falei, o currículo dela é extenso, eu não conseguiria colocar tudo. Ela já dançou também, eu dancei profissionalmente, né? Trabalhei em países árabes, aprendi árabe, hebraico, morei no Oriente Médio. Sabe 7 línguas. 7. 7 línguas. Então, a dança também é algo muito terapêutico, né? O meio da dança oriental, a dança do ventre, é também um meio de muita terapia, porque dança tem a ver. Lindamente com esses olhos claros dela, a coisa mais linda. E a Carol, assim, os retiros dela não são só no Brasil, ela já fez retiro por vários países também, né? Vários continentes. Até em festa eletrônica, na verdade não é uma festa eletrônica, festivais. É um festival. A Carol também coordena grupos, né, Carol? A gente já teve 5, 10 mil pessoas no festival. Qual que é o nome? Boom Festival, Ozora, Burning Man, Midburn, todos esses. Burning Man. Burning Man, a gente vai mostrar cenas desse festival. Icônico. A Carol conduzindo pessoas numa coisa terapêutica dentro do festival de música. Processos de meditação e também da parte da psicoterapia haitiana, que é uma linha da psicologia que, através do corpo, você pode soltar memórias, cargas emocionais. É bem potente, né? Então não é através do verbal. Existe a parte verbal também, mas nos festivais, nesse tipo de evento,
que já tá de moda há muitos anos na Europa, em diversos lugares, né? Também, tipo, como Bali, Ibiza, Tulum. Você tem lugares que isso já tá fervendo, né? Assim, em Roma também tá começando já esses movimentos, né? De festivais com festas sem álcool, focados também com partes meditativas e dança, e música eletrônica, enfim, um turbilhão, um caldeirão de artes, né? Isso já faz tempo, não é de agora. Eu acho que a primeira vez que eu ensinei no Boom Festival, no Burning Man, foi 15, 20 anos atrás. Já faz muito tempo. Já faz muito tempo. É. E aí a gente tem assim, cada lugar é um tipo de terapia. Então, quando a gente fala em festival de música, a gente tá falando da terapia via dança. Corporal. Meditações que usam o corpo. Que eu faço aqui também no centro de retiros, né? Depende da onde, mas eu já fiz constelação sistêmica no Burning Man, no Midburn, para 200 pessoas. Um grupo gigante. Foi muito legal. Tem que conduzir tudo isso de gente no festival de música, não é pra qualquer um. E aí, isso ela somou toda essa experiência, e aí esses retiros que ela tem aqui, que tem o Rumos da Vida, cada retiro tem um tema, né? Então tem um mais para relacionamento, outro para carreira, como é que é isso? Tem assim, a base de todos sempre é emoções tóxicas, né? Porque a base de todas as queixas, lá no fundo, sempre estão essas emoções e memórias tóxicas do passado. Então todos abordam isso, mas tem o Rumos da Vida, que é para quem tá meio perdido, né? Não sabe o que quer mudar de rota, ajustar o GPS. Tem o Detox das Emoções e Relações, que é para quem tá com questões de relacionamento, não só na vida amorosa, mas também, né? E aí a gente vai trabalhar muito com a psicoterapia junguiana para entender qual que é os arquétipos, né, que estão aí em desequilíbrio, o ânima e ânimos masculino e feminino interno, que fazem a pessoa repetir as mesmas velhas queixas na vida amorosa. E problemas de relacionamentos em geral, com a família. O primeiro relacionamento sempre é você com você, né? Você com tudo e todos. Tudo começa nas emoções. Então precisa fazer uma desintoxicação e entender por que você repete o mesmo tipo, o mesmo padrão. Não é só na vida amorosa, às vezes você repete um tipo de padrão profissionalmente ou na sua rotina, cargas emocionais. Sim. Quando ela fala de retiro para relacionamento, tal, para você também observar essas suas repetições, é engraçado porque ela fala que o Brasil é o país que mais tem queixa na parte de relacionamento. Os outros países têm outros tipos de queixa, mas assim, acho que é o recorde dela. É a parte do relacionamento que as pessoas vêm tratar, né? Exato. Aqui no Brasil as mulheres têm muita queixa de relacionamento, dificuldade, né? E a gente vê a nossa questão cultural, histórica brasileira, né? Faz sentido. A gente cresceu vendo novela, traições eram normais, né? Não era muito equilibrado os arquétipos, as músicas, tudo que a gente foi sendo, assim, educado mesmo, Faz né? parte da nossa cultura isso. Tem países que é melhor isso. Que tem outros tipos de problema nos relacionamentos, mas não como é aqui no Brasil, né? Aqui tem muito abandono, muita rejeição. Quantas crianças, eu acho que o mais difícil deve ser a rejeição, né? Exato. Como que a gente trata essa rejeição num centro... Posso chamar de retiro final de semana. Isso. Ela tem atendimento individual, mas a ideia é sempre você estar em dinâmicas de grupo, numa imersão no final de semana. Que é mais potente, né? Sai mais em conta, porque você vai fazer terapia individual, semanal, só verbal, além de ser limitado o processo só verbal, é muito lento, né? E em grupo é muito forte, muito potente. Sim. Então, em grupo, qual que é o passo pra gente soltar esses relacionamentos tóxicos, né? Primeiro é tomar consciência das emoções tóxicas que te fazem trazer pessoas, você mesma atrai pessoas em sintonia com essas memórias, emoções tóxicas que estão aí congeladas, que você não se recorda, que pode ser da sua infância, pode ser cargas da família que já se repetem. Então são as suas próprias memórias, então tem que desintoxicar, desvendar, uma investigação mesmo, né? É um trabalho investigativo em grupo para você tomar consciência do porquê que você atrai pessoas com padrões tóxicos. E assim você pode reconfigurar com várias técnicas, né? Sim. Com a linha junguiana, constelações, e em grupo é muito mais potente e rápido para isso acontecer. E a rejeição é o principal, né? Além de traumas, no Brasil, eu acho, né? Divórcio, Brasil, separação da família. Eu acho que isso... E a gente vai descobrindo que também tem interferência da nossa infância nisso. Com certeza. É um reflexo da nossa infância também. Sim, tem muitas... É que no Brasil é a questão da cultura mesmo. Quantas crianças não têm o nome do pai no RG? É verdade. Não é? Assim...
Aqui no Brasil transmite para a criança também isso, também, né? a gente vai trazendo as cargas inconscientes, Sim. né, que tá vindo lá de trás. Como que foi a questão da invasão, né, do Brasil? Teve muito abuso, muito estupro. A gente foi roubado, é um país que foi roubado, Sim. então a gente tem uma história. Agora, você tem outros países que eu atendo que, assim, se faz muita terapia de casal, por exemplo, que ajuda muito, às vezes Isso até... é muito legal quando o casal tem isso aberto, né? Exato. Então isso já muda tudo. Isso já No muda Brasil tudo. já não tem. Os homens aqui têm muita resistência para fazer terapia. É verdade. 3 países que o homem faz muita terapia: Grécia, Israel, Austrália. São 3 etnias que fazem muita terapia. Sim. Tem outros também, mas esses 3 é mais, né? E os italianos também. Os italianos, os homens, eles têm uma busca por conhecimento e sabedoria, porque a Itália, se você pensar como era a Itália antigamente, era um país com muita sabedoria, né? Com muitas escolas de mistério. A Grécia também, de onde veio filosofia, terapia, todas essas palavras, arquétipos, são palavras gregas, né? Vem tudo do greco-romano. Eles inventaram as terapias, o greco-romano. Sim. E eles perderam com o tempo. E agora, que eu já morei na Grécia na época da pandemia, morei em várias ilhas. Bastante tempo. E morando na Itália, eu vejo como, principalmente da parte dos homens, eu não sei porquê. Aqui no Brasil é mais as mulheres que buscam terapia. Sim. Lembrando que a Carol também vibra nessa frequência de atrair pessoas terapeutizadas como ela. Ou que buscam, né? É um diferencial, porque ela atrai isso, né? Ou pessoas que gostam de conhecimento, que às vezes não tiveram acesso durante a vida inteira às terapias, mas tem uma coisa de se interessar pelo conhecimento. E às vezes não sabem onde buscar. Não sabe onde Isso buscar. Mas acontece muito na Itália. De querer, né? De ter uma curiosidade, né? Na Itália tem muito livro. Por exemplo, você vai nas livrarias, bibliotecas da Itália, muito mais que aqui. Sim. Sobre todo tipo de conhecimento da mente, das emoções, coisas que eu nunca imaginaria encontrar na Itália. Gente, a Carol é uma enciclopédia. Eu fui passear com ela em Roma, ela sabe a história de tudo, ela conta a história. Ela realmente, assim, é imersa na história de tudo que ela vivencia. Ela sabe tudo. Se passear com ela, aliás, se ela fosse uma guia em Roma, ela tá rica, porque ela sabe bastante coisa. A gente fez passeios maravilhosos lá, né? Então, por isso que Roma é legal pra fazer um mestrado em arte, em arquétipos, em psicoterapia junguiana é perfeito, porque esse ponto eles têm abertura. Como eu tava te contando que as festas agora, tem tudo aquela coisa das pinturas, eles ficam pintando nas festas, tem coisa com mitologias nas festas, porque é parte da cultura antiga romana. Então tem uma abertura ali, eu sinto que tá começando um movimento de abertura para essas terapias, porque não era assim antes. É que o Brasil é o grande caldeirão, né? Sim. Há muito tempo. Desde quando eu fiz naturologia, que foram 4 anos e meio de faculdade, é muito pioneiro. Eu fiz isso há 30 anos atrás. Agora que a Europa tá começando a falar disso. O Brasil já tava lá na frente. Se tem uma área que o Brasil é pioneiro e o topo no mundo, com certeza é autoconhecimento. Porque aqui... E marketing digital. Exato. Marketing digital, acho que ninguém bate o brasileiro. Exatamente. Porque assim, o que eu vejo na Itália, por exemplo... Muitas pessoas mal não sabem onde buscar, não tem tanta meditação. As terapias são linhas muito já ultrapassadas. Frio, as pessoas fechadas, não tem, né? Exato. Eles querem, mas eles não sabem aonde buscar. Aqui no Brasil, a gente já tem uma cultura que envolve o autoconhecimento. Em várias linhas, em vários caminhos, em cores, em arquétipos diferentes. O Brasil é um grande caldeirão de culturas. E o brasileiro né? é aberto, isso também, quando se faz dinâmica em grupo. Eu já participei de vários retiros da Carol e eu percebo o quanto assim, as pessoas estão dispostas mesmo, né? O europeu não, ele já é mais fechado, assim, pra compartilhar, enfim. Isso é bom, né? Sim, e também essa questão do corpo, né? Aqui no Brasil a gente tem essa coisa com a dança, é um pouco mais solto. Isso tá envolvendo também as nossas emoções, né? Olha que legal. Isso é muito legal, a nossa cultura de ter essa abertura para movimentar o corpo. Tem países que não conseguem. Eu já dei uma vez um retiro, uma vivência na Alemanha, que eu pedia para as pessoas movimentarem o quadril. Era um trabalho de desbloqueio, né, de chakras e memórias, né? E a gente precisava fazer da psicoterapia haitiana, precisava mexer aqui na questão do quadril. Ninguém nem conseguia entender onde é que era o quadril. Eu tive que ir um por um e tentar mover o quadril. Era um tijolo. O brasileiro aprendeu a rebolar. Exato. O fato da gente ter isso mais solto também ajuda emocionalmente
a gente conseguir liberar emoções tóxicas, principalmente ligadas, né, não só a questão da sensualidade e sexualidade, mas também a outros níveis também profundos, que cada pessoa é única, né, cada pessoa guarda memórias realmente nessa região do quadril únicas, de sua história pessoal, mas eles são mais travados. Isso é um fato. Então a tua cultura, ela molda a tua queixa. Eles não têm um tambor, um samba, uma dança Que mais nem a gente envolvente, nós latinos em geral temos. E o Brasil, dos latinos, o brasileiro é o que mais A gente tem tem a molho. mobilidade, A tem o gente molho, tem o molho, a gente tem molejo. molho. Então isso muda. E isso é bom. Ai, que maravilha. Tá vendo? Se tiver coraçãozinho precisando dar uma reciclada, entender, olhar pra dentro, por que os relacionamentos não funcionam, por que pra você todo relacionamento é caótico, é uma oportunidade de você também ter esse autoconhecimento com a Carol. Sim. E o Rumos da Vida pra quem tá perdido? Pessoa que quer transição de carreira, pra quem que é o público do Rumos da Vida? Então, eu já faço ele há 26 anos, né? E esse trabalho antes de tudo, a base é um detox emocional. Porque a gente não consegue dar um passo na vida, uma mudança, se a gente não fizer uma desintoxicação e entender o que tá. O grande obstáculo normalmente somos nós mesmos, né? Como espelhos e quebra-cabeças, as pessoas que nós atraímos, as situações tóxicas que nós atraímos, na verdade é um espelho e quebra-cabeça. Então o primeiro passo é esse detox emocional. E aí a gente vai refletir ali durante 20 horas com várias técnicas, com a psicoterapia junguiana, haitiana. Então tem essa base também, né? E também entrando mais em contato consigo, com a sua intuição, as respostas chegam. A gente vai constelando os projetos, porque projetos podem ser constelados, né? Então, assim, tem grandes empresas que constelam projetos e produtos. Os meus primos que são donos da CIMED, eles usam a constelação para fazer dos carmédios, tudo aquilo é Pra constelado. saber se aquele projeto faz sentido. Exato, se vai dar certo, se não vai. Olha aí que Então, legal, tá vendo? Você pode constelar um produto, né? Você pode constelar uma empresa, você vai descobrir o que tá emaranhando uma empresa. Tudo. Você pode constelar, né? A constelação sistêmica é uma técnica incrível que faz você enxergar o que tá bloqueando sua vida. Quais são os obstáculos. Agora, existem problemas na constelação. Existem, isso é um fato. Né? Que tipo de problema? O primeiro problema é que antigamente as pessoas faziam uma formação de 3 anos. E, infelizmente, aqui no Brasil, o lado ruim é que todo mundo quer tem uma formação rapidinho. Todo mundo quer fazer um cursinho de 2 dias e sair atendendo. Eu mesma recebo, às vezes, pacientes no retiro que saem atendendo no dia seguinte. Então, esse jeitinho brasileiro, em parte, é ruim. Porque a gente tá falando de uma coisa séria, né? Não é uma brincadeira, né? Então, assim, apesar de ser uma técnica super potente, a gente tem esse problema, né? E aí a pessoa muitas vezes passa por um constelador ruim, eu mesma já passei, e desacredita da técnica. Mas eu também já passei por vários ruins. Pensa, eu que sou profissional, né? Consigo cair em furada, então às vezes você vai cair num terapeuta ruim, você vai achar que tudo é ruim. Mas a importância da experiência é tudo. Exato. E é muito legal a forma que a Carol constela, porque também são pessoas olhando para pessoas, né? No cenário, ela não usa só o bonequinho, né? Que a gente chama. Eu gosto de pessoas. Então é bem dinâmico, assim. Eu vejo quantas pessoas se emocionam, elas sentem, assim, né? O exercício, vou dar esse nome, mas não é esse nome. Mas a dinâmica é bem impactante mesmo. Então, nesse Rumos da Vida, a gente vai constelar projetos, vai constelar... Às vezes uma transição de carreira, o que for daquela pessoa que está perdida, que não sabe qual o caminho. Exato, e também a parte da escassez prosperidade, né? O que leva à escassez, que geralmente são memórias ancestrais, porque você tem memórias da tua família, das coisas que você vivenciou na sua infância, e as próprias memórias familiares, porque você não está repetindo só a cor dos olhos e cabelo, você vai repetir também comportamentos, emoções, dificuldades, muitas vezes falências, dificuldade de lidar com o dinheiro, ou o contrário, renascer das cinzas. Então, isso também vem como uma potência aí da família. E mesmo que você não venha de uma família próspera, eu mesma vim de uma família refugiada de guerra, que chegou, né, no Brasil com a roupa do corpo. E todo mundo na família se levantou muito, mas porque sempre buscou terapia. Tem isso. Não é um milagre, né? Ai, o milagre vai vir. Não vai. Você tem que se lapidar. É um processo também, né? Tem que olhar pra dentro, né? O sucesso, ele vem com o processo do autoconhecimento. Não tem como. E eu gravei já um podcast com a Carol em 2023, ela tinha acabado de sair de uma guerra. Agora ela acabou de sair de outra guerra. Eu não sei o que acontece com a Carol, mas assim, lógico, o poder da mente dela, né?
ela autocentrada e tal, ela passou por isso. Ela estava simplesmente num bunker em É, Israel agora, na última guerra. Foi esse ano. Eu exato. mandava mensagem pra ela, amiga, como é que tá aí? Você tá bem? Você não tá bem? E ela realmente, assim, uma força mental, tá tudo bem, tá tudo indo. E a gente vai mostrar cenas aqui do bunker, mas você vê, né? Foram 2 guerras, já passou, terremoto, gato, tem Nossa, 7 já, vidas. alguns terremotos. É porque minha família também fugiu de guerra. Olha como é Olha que interessante, coisa. como a gente repete, Conta né? pra Eu fui gente. só buscar um documento. Eu fui buscar um carimbo na Foi. embaixada. Achei que ia ficar 24 horas lá. Acabei ficando 21 dias, né, presa no bunker. E fiz do limão uma limonada. Vou estudar alguma coisa, vou fazer algo de interessante aqui. E a sua família veio de guerra? Veio muitos anos atrás, com roupa do corpo, né? Então, esse poder de fênix, né? De si. Mas a família toda é muito envolvida com a o processo terapia. que você passou, você entende que agora, tipo assim, eu vou vencer o que eles não venceram? O fato de você ter transicionado nisso e saiu bem? Sim, mas a minha família toda sempre fez muita terapia. Ah, tá. Já veio dali. Eu já Tá. tive esse aprendizado na família. Sempre muito focados em autoconhecimento, terapia, sabedoria. Sempre. E por isso que a família toda se levantou. Sim. Eu acho que é daí que vem a reviravolta na vida. É focar mesmo, né? No autoconhecimento. Não é pensar positivo. Tá. É desvendar por que eu tô repetindo um problema. Da onde vem essa escassez? Tá. Então acho que vem daí a força familiar. Agora, assim, a gente sabe que terapeuta também faz terapia. Ah, muito, né? Qual a sensação que você saiu, assim, a hora que você saiu do bunker, depois de 21 dias? Ah. Você sentiu que ficou alguma coisa que você precisou depois parar pra olhar? Com certeza. Aí foi aí que eu conheci os monges dos Himalaias, né? E aprendi a técnica do Kriya Yoga, que assim é muito similar ao que eu já venho fazendo, estudando há 30 anos, que é a psicoterapia haitiana, o Rebirth, que chama Renascimento no Brasil, os Breathworks, que são as respirações. É muito similar, na verdade. E o Tantra, que no Brasil acabou se distorcendo muito, né? Eu venho aí da velha guarda do Tantra aí de 30 anos atrás, quando era um conhecimento que não tinha ainda tanto problema com hoje em dia, né? Com esses gurus místicos e muitos abusos e muitas questões ruins acontecendo nesse meio. Mas já foi um meio de muita sabedoria. Eu ensino todas essas técnicas no Retiro Tantra, Kriya Yoga, psicoterapia haitiana, mas obviamente não tem nada a ver com seita, não tem nada a ver com abuso, né? De uma forma até de roupa, ninguém fica pelado, Sim, porque não é necessário. Então, eu, obviamente, sempre fiz muita terapia, mas o Kriya foi um divisor de águas na minha vida, porque eu fiz uma sessão e tirou todos os barulhos de bomba que eu tava na minha cabeça. Eu passei uma Olha situação só. na guerra que eu achei que ia morrer. Kriya Yoga. Kriya Yoga. Não tem muito no Brasil, porque é um monge específico. É uma linha bem específica nos Himalaias. Então não é muito difundido essa linha do E como que é Kriya. a terapia em si? São respirações que eu nunca tinha pensado na minha vida em fazer. É jeito de respirar e vai mexendo nos chakras e vai soltando. Os chakras, eles existem, esse conhecimento na psicologia. Para quem acha que é místico, não precisa aí estudar a bibliografia da psicoterapia haitiana, né? Pode até fazer um mestrado, doutorado nesse assunto. Os chakras fazem parte, sim, foi estudado na psicologia com outro nome, couraças. Então, você vai mexer nessas couraças, né? Que são os chakras, só que é uma técnica muito potente para liberar essas emoções tóxicas. E aí tomar saiu o barulho consciência. das bombas. Saiu numa sessão. E hoje eu aplico muito Que doideira. nos retiros, e tem gente que já veio nos outros, que só conhecia o Tantra, e fala, nossa, tô apaixonada pelos crias, porque é mais fácil de fazer e é muito potente, né? Total. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente tá falando sobre esse, né, trauma que ela conseguiu reverter rapidamente, até porque a cabeça dela é muito boa, e a gente vai transitar um pouco para medo, que eu acho que medo é o que mais pega as pessoas hoje, até para ter coragem de fazer alguma coisa nova, para sair de um lugar que não tá, né, não tá sabendo como sair. Então, assim, o medo é bem trabalhado também no retiro. Como que você faz, assim, tem alguma terapia específica? Que é mais na dinâmica também? Sim, o medo sempre aparece muito porque é o que faz você não confiar na vida. E quando a gente não confia na vida, o universo não traz o chão pra gente pisar, né? Então a gente acaba bloqueando aí, né, os presentes do universo quando a gente o medo tá maior, né? Tá muito forte. Então, eu uso muitas técnicas, como a psicoterapia junguiana, a arte-terapia junguiana e principalmente a constelação. E eu acabei desenvolvendo uma técnica na constelação junto com a hipnose, de tantos que eu já fiz, né? Tem mais de 20 mil casos, que é junto com a hipnose e a constelação para liberar emoções tóxicas. Então eu faço e tem muito resultado. Tá.
Tem também aquele sentimento de justiça, né? De você Também. se sentir injustiçado também. São tudo sabotagem, autossabotagem, medo, de justiça. Isso te paralisa muito, às vezes, para realizar alguma coisa, né? Tem que fazer esse desbloqueio. Certeza. E a ideia do retiro é que você fique imerso por um período longo. E aí você já tem uma agilidade para também se curar, né, amiga? Sim, porque às vezes também tem famílias que passaram por injustiças. Então a pessoa já traz aquela carga, aquela memória. Às vezes ela nem sabe, mas ela traz uma carga. O que acontece? Ela acaba repetindo. Porque a carga tá ali, né? Que nem o anexo de e-mail que tá ali do lado e a pessoa não tá vendo, ela vai repetindo aquela memória. Então, a constelação nesse momento é muito potente para desvendar e liberar aquela memória, para que ela não repita mais. Aliás, essa semana eu constelei um projeto aqui com a Carol. Esse aqui é meu projeto, ela trouxe. Mas, assim, é uma forma da gente vibrar positivamente. Eu, quando participo da constelação, eu também percebo que a gente traz a nossa mente para uma consciência, assim, cara, eu posso, eu tenho poder sobre isso. Você olha muito menos pro problema, pra dificuldade. Então, não sei se faz sentido, mas eu sinto assim na constelação. É você exercitar, olhar para aquilo e ver poder, né? Sim, e você mesma auto-investiga e entende quais são as emoções tóxicas que estão te atrapalhando. Você entende da onde tá vindo. Então é muito potente, é uma técnica muito potente. E ela faz muito parte da psicoterapia junguiana. Muito, porque o Jung, no fim da carreira, ele já estava constelando. Pra quem quiser saber mais, pode ler a história dos patos, né? Que foi uma das últimas terapias que ele fez como terapeuta. Que já era uma constelação. Se ler a história dos patinhos, né? Ah lá, tá vendo? É bem interessante. Já era. Eu vou parar pra estudar isso. Eu quero saber um pouquinho do emagrecimento. É uma queixa, eu trabalho na área da saúde há 20 anos, vocês sabem, e principalmente 15 com emagrecimento. E em novos projetos que eu tô me envolvendo, eu tô sempre tentando priorizar isso, de cuidado emocional e cuidar, porque senão a pessoa, ela passa pelo processo de emagrecimento e a hora que sai o efeito do inibidor de apetite, ela volta para compulsão, porque ela não tratou o emocional, energético, né, essa questão, ela acabou não tratando durante o processo de emagrecimento e aí ela volta a engordar, porque não tratou durante o processo de emagrecimento o emocional. Sim. E o espiritual, que também, até para quem, né, é cético, aí não é uma questão de religião, é uma questão de olhar mesmo, né, que a gente é mente, corpo, mente e alma, né? Sim. Então, tem muitas pesquisas que comprovam, né, que a questão da dificuldade de emagrecer tem íntima relação com memórias da infância, onde a pessoa se sentiu abandonada, rejeitada. Então, a gente tem que olhar para essas memórias, liberando essas memórias, né, que é um trabalho profundo, que no retiro a gente faz muito, e muitos retiros, uma sessão já é suficiente, um retiro já é suficiente para soltar. Legal. Tem muitos depoimentos de muitas pessoas que conseguiram emagrecer muito, porque a gente mexeu nessa origem, que são essas memórias de abandono na infância, em alguma questão que aconteceu. Sim. Óbvio que não é igual para todo mundo, é muito único. Até porque também tem gente que não tem meio que o autocontrole. Trabalhar o autocontrole, a compulsão, que às vezes está passando por um momento de estresse no trabalho e você quer conciliar com o emagrecimento, mas tem alguma coisa ali no seu trabalho que te pesa. Exato. Então, às vezes você também, nem sempre é só a criança, imagina, mas às vezes o cenário que você vive atualmente, 5 anos no caos, você não vai conseguir emagrecer nunca, porque você tá sempre naquele... Exato. Mergulhado no estresse também, importante na constelação. Esse é um outro ponto. Esse é outro ponto, que é o quê? Imagina que tá ali uma confusão emocional e a pessoa precisa preencher aquele buraco emocional da rotina, da correria. O que ela faz? Comida, vícios, compras excessivas, alguma coisa ela tenta preencher. Aí a gente trabalha no autocontrole. Aí já é um outro ponto, que não é infância, mas geralmente tem alguma coisa na infância. Às vezes tem alguma coisa ligada no inconsciente, Exato. né? Por isso você nunca teve autocontrole em várias coisas, você fica adulto, você não tem autocontrole. Rotina também, né? Às vezes a criança não teve rotina na infância. Também não consegue ser disciplinada. Então ela tem dificuldade de ter disciplina quando é adulto. Então aí as técnicas de Jung, psicologia junguiana, todas essas linhas que a gente trabalha no retiro e a constelação vai ajudar a liberar essas memórias. No final, assim, a gente é 95% inconsciente. É muito inconsciente. A gente tem que trazer pra consciência, um pouquinho que eu sei é isso, né? O que tá lá atrás e que a gente às vezes não percebe que vai reverberando, né? No dia a dia. Nem todas as linhas de psicoterapia são assim, né? Esse é o ponto. Mas nas linhas que eu trabalho, sim. A origem vem muito do inconsciente. Primeira coisa é a pessoa aceitar, igual a última vez a nossa outra convidada falou, aceitar e querer olhar pra dentro também. Sim. Né? É que muitas pessoas, elas têm medo de achar que um processo de terapia é uma coisa que vai ser doído, difícil. E não precisa ser.
Isso é um dos pontos do mestrado, do retiro, que eu quero abordar. Não precisa ser sofrido, não precisa ser difícil, pode ser leve, depende muito da condução do terapeuta. Sim. Como ele vai te conduzir. Sim. E como as técnicas que ele vai usar. Não precisa ser tão doído assim. E em grupo é mais fácil, porque é como se a gente diluísse todo mundo com a mesma queixa. Então acaba ficando mais fácil para todo mundo, mesmo não expondo verbalmente. A pessoa nem sabe que você tem a mesma queixa que ela, mas juntas nós somos mais fortes. Total. Então juntar pessoas com a mesma queixa é muito potente. Né? É por isso que eu quis fazer o mestrado, para comprovar isso, né? Que é possível um outro jeito de fazer terapia que não é só sentado falando. A Carol fala uma coisa muito legal que chama a psiquiatria do futuro. Que é importante a gente também saber outras coisas que às vezes não tem no Brasil, mas às vezes você trabalha com terapias, enfim. Quando a gente fala psiquiatria do futuro, conta pra gente um pouquinho. Eu conheci alguns psiquiatras já e médicos que estão fazendo um trabalho incrível, muito revolucionário, né? Com medicina funcional, com todos esses gadgets também, não sei como é que fala em português, esses aparelhos, né? Que você pode medir, biohacking, enfim, você consegue mapear a pessoa, né? Com inteligência artificial e tudo mais. E consegue também fazer a medicina funcional, né? Com que você vai estar ali dosando, né? Aí a parte do médico não é minha, mas eu gosto muito de trabalhar em conjunto com essa parte. Mas é importantíssimo os médicos olharem para esses dois pilares, né? Emocional, energético. É bem futurista, é um trabalho integrado, né? Porque assim, eu gosto de indicar também esses trabalhos. Passou da hora em 2025, né? Do médico de emagrecimento olhar para isso, né? Não, já é o futuro. A gente tem sempre que estar olhando o que está acontecendo nos países mais desenvolvidos com esses conhecimentos. Né? Então a gente tem que olhar assim o que está acontecendo nos Estados Unidos, Tel Aviv, Dubai também agora está muito Como forte. Será que eles estão adotando agora essa terapia em Tel Aviv? Então, que é vanguarda, esses são as vanguardas, em né? Israel, fala um pouquinho pra gente. Ela é muito high-tech. Então, a maioria desses gadgets, desses aparatos, todos estão vindo aí dos Estados Unidos, Israel, Emirados Árabes, são países que produzem esse conhecimento e esses gadgets, né? Tem outros também. Então, já tá normal isso. Já é o normal, né? Ter uma linha de medicina para burnout, longevidade, que vai hackear a pessoa, teste genético, enfim, né? Inteligência artificial que consegue ler tudo o que está acontecendo com você. E também tem a questão das cirurgias, tudo isso que está desenvolvendo, que não é minha área, mas eu acho que o que é legal é integrar. Então isso é bem futurista, acredito que vai chegar já no Brasil, né? Deve estar chegando essas linhas, mas em Bali também, que Bali é um lugar que tem pessoas do mundo inteiro, bem futurista, assim, né? Quem vai morar por lá e se integra com aquela cultura maravilhosa dos balineses, né? Que é uma Mas a última vez que você viajou pra lá, só tá caótico, assim, né? A estrutura. Tem um problema estrutural lá, realmente, né? Porque, infelizmente, é aquela ideia do colonizador que vai e acaba destruindo o lugar. Tudo. Mas também tem pessoas muito legais ali, muito inteligentes, com projetos incríveis, que tá unindo essa coisa futurística também com a coisa ancestral, porque eles têm muita sabedoria, o povo balinês, né? Eles têm uma sabedoria que quem vai pra lá respeita, porque você vê que é muito especial. Acho que quem assistiu Comer, Rezar e Amar viu um pouquinho, né? Que eles têm E eles são muito parecidos com os brasileiros também. Nessa parte de conhecimento ancestral, a gente tem também uma cultura belíssima como eles. Mas o que eu acho interessante é unir mesmo, né? A ciência e a espiritualidade. Esses novos conhecimentos, novos gadgets, como por exemplo para emagrecer, e também a parte espiritual, psicológica, terapêutica, meditações, é tudo junto, nutrição, fisioterapia, tua postura é fundamental. Você precisa ter uma postura boa para você poder alinhar suas emoções também. Né? A parte de ginástica, como é que a gente pode chamar isso? Wellness, tudo isso é um conjunto, né? É que por muitos anos a gente não valorizou isso, certo? A gente botava a nossa atenção em outras coisas, né? Então é uma mudança de consciência mundial, o mundo inteiro está se voltando para isso. E aí sempre tem alguém que vai criticar e falar, ai, mas é modinha. Então eu gosto de contar uma história, vou te contar uma história que eu acho incrível, que explica o que é essa modinha, por que o mundo muda de ideia e começa a, de repente, do nada, em países diferentes, as pessoas começam a ter as mesmas ideias e mudar um comportamento, por exemplo. Do nada começou a se falar em veganismo, do nada wellness, whey protein, creatina, os gadgets, teste genético, retiros, yoga, ninguém fazia do nada boom. Tem uma teoria incrível que é a dos 101 macacos. Você já ouviu falar? Não, vamos aprender. Incrível. Não, vai explodir sua mente. Então, um cientista pegou 101 macacos numa ilha, tá? E na outra ilha, a mesma espécie de macaco, sem comunicação. Nessa ilha,
esses macacos comiam um tipo de batata cheio de terra. Esses cientistas daqui começaram a ensinar os macacos a lavar essa batata antes de comer. O macaco, um ser muito sociável, um ensinou o outro. E daqui a pouco, 101 macacos lavavam essa batata antes de comer, não comia mais com a terra. Sem comunicação nenhuma, na outra ilha, eles começaram a lavar a batata antes de comer. Mudou um comportamento sem ser ensinado nessa ilha aqui. Entende? Então, a mudança comportamental da espécie, quando chegou no 101, mudou toda uma espécie. E assim somos nós. Do nada veganismo, do nada wellness. Então é uma mudança de consciência. Essas pessoas que ficam atacando wellness, yoga, porque é modinha. Não é. É mudança de consciência. Sim, mudança de consciência. Entende? Então aceita que dói menos. O mundo vai mudando. E que bom, né? Que bom que muda. Que bom. Porque faz bem. Faz bem. Acaba que melhora o coletivo também, né? Melhora o convívio também. E um ponto interessante, o Brasil é um dos pioneiros nessa parte. Porque o que a gente Ponto tem pro Brasil novamente, Ponto gente. pro Brasil. Porque essa mulher viajou mais de 70 países, já deu retiro em todo tempo. A gente também tem que pontuar nosso país. Não, o Brasil é incrível. Se tá ruim é por causa do governo. Porque se depender do brasileiro na ponta, eu sempre falo, ele vai. É incrível aqui. Porque para pensar, isso é fato. O tanto que a gente foca, né, em autoconhecimento no Brasil, cuidar do corpo, fazer ginástica, dançar, se cuidar. Nem na Itália, não, assim. Mas bem longe. Bem longe. Dos italianos estarem perto dos brasileiros. Nem na Europa em geral. Mas bem longe. Não tem. Assim, eles vivem com um monte de bloqueio emocional e não sabem onde buscar ajuda. Aqui a gente tem um milhão de coisas. Falando agora a parte de emagrecimento, ginástica, tudo isso. Todo esse coletivo, né? Esse ecossistema que envolve emagrecimento, por exemplo. Que é desejável, né? Que é incrível. Por exemplo, lá eu frequento a melhor academia da Itália, chama Virgin. Que eu frequento todo dia. Eles têm toda essa estrutura. Os italianos ainda não entram para fazer tudo isso. Não. Eles ainda não têm essa cultura, essa mentalidade que o brasileiro já tem. O Brasil já tem essa mentalidade de autocuidado, autoconhecimento, cuidar do corpo. Eles não têm, não é normal fazer ginástica na Itália. E agora, tá começando com a Virgin lá, o movimento. Você vê que o mercado de luxo mudou, né? Agora o luxo não é você ter mais as bolsas, tanto assim, lógico que vai continuar, mas migrou para vou investir no tempo que eu tenho para cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha saúde física. Exato. Até porque veio o burnout com muita força, né? O burnout é uma coisa nova que explodiu e tem muita gente com burnout sem saber que está com burnout, o que é pior, né? Porque prevenir é melhor que remediar e custa caro ter um burnout. Porque a partir do momento que a pessoa tem um burnout, ela pode ficar anos sem ter que trabalhar. Porque ela não vai conseguir. Sim. E aí, se recuperar é pior. Então, se a pessoa consegue focar um pouquinho em perceber que ela está com burnout, ela pode sim reverter. E tá assim, a curva ela é assim, gigante. E por que isso tá acontecendo? Porque as pessoas não estão se cuidando. Principalmente fora, na Itália o burnout virou água. Tá todo mundo com burnout. Mas também a Itália tá quebrada, né? Não só a Itália, porque não tem emprego, tá tudo não tem renda, governo quebrado, a Europa totalmente invadida por todos os refugiados da guerra, uma mistura de cultura que nem o italiano tem espaço para ele mais lá dentro. Exato, então às vezes assim, pessoal, você que morou na Itália, você viu, né? Você conviveu, viu a realidade. Às vezes a gente também fala... Depressivos demais também, muito depressivos. E a gente fala mal do Brasil, mas às vezes a gente fala, peraí, né? Também não é assim. A gente sabe ser feliz. O brasileiro dá sempre um jeitinho, ele vai aprender uma coisa, ele vai empreender, ele tem essa coisa legal do Brasil também. Não para, né? Agora, pra gente resumir um pouquinho, lógico que a gente não consegue, porque os conhecimentos são muitos, as experiências são vastas, e também a Carol acaba criando tantas dinâmicas conforme o grupo, conforme o que ela sente, que também os retiros dela acabam sendo ajustados de acordo com isso também, né? O tipo de queixa que chega e tal. Mas quando a gente fala num todo, num retiro, a gente tem algumas dinâmicas como constelação, aí a gente tem o Mahalila também, que é um jogo muito legal, que você faz essa dinâmica em grupo, aí você tem meditação, respiração, as atividades que a gente faz, aí a gente tem o tarô. E tem a base da psicoterapia sempre, junguiana e haitiana. Só que o tarô, ele tem tudo a ver com o Jung, né, a psicologia junguiana. Pra quem não sabe, Jung estudou tarô, ele tem livros sobre tarô, só que ele foi perseguido, né? E o Freud, na época, também foi perseguido por causa da astrologia, porque ele também estudava astrologia. Então, às vezes as pessoas acham, tem um preconceito, só que peraí, né? Os grandões da psicologia estudavam e fizeram livros sobre isso. Astrologia e tarô. E tarô. Só que eles foram perseguidos naquela época, então eles tiveram que meio que
deixar de lado, assim como o Reich estudou Tantra, Aham. ele estudou tudo isso aí, também teve que mudar de nome, né, porque até foi assassinado, o Reich foi assassinado pelo conhecimento dele. Aham. Então, essas coisas elas já existiam, né? E eu tenho um retiro novo agora, eu não te contei, Aí. que é para constelar o mapa astrológico. Então. Porque agora deu um boom na astrologia, né? Deu. As pessoas não conheciam tanto, agora deu um boom. Então eu criei um retiro novo, que eu fiz uma mandala gigante, Aham. a mandala astrológica, sabe? Sim, O mapa sim, astral. as 12 casas. Isso, então a pessoa vai entrar dentro da mandala e a gente vai constelar lá dentro os pontos densos do mapa. Uhum. Também para desmistificar, para que a pessoa Uhum. também não fique com aquelas ideias equivocadas Sim. que às vezes ela pode ter uma leitura errada. Total. Eu já atendi pessoas com leitura errada. Sim. Desmistificar, sempre. Tipo Né? assim, Se liberar somos também. seres individuais. Exato, a gente não precisa pegar tudo ali a ferro e fogo, entender melhor aquela leitura, porque às vezes a pessoa também leu uma coisa e não entendeu direito, Sim. né? É que nem quem faz teste genético e não procura o médico. Aí Porque às vezes fica pode lendo também lá. ficar com uma ideia errada do teste Tem o genético. problema leite, toma Pronto, leite, aí é. a cabeça já entende, Exato. se tá inflamado, nem é o leite. Exato. Ah, tem uma predisposição até doença X, porque Sim. aparece em teste genético. A pessoa desespera. Não, você precisa do médico Sim. também. Então, Eu tudo fiz isso é meu- importante. Fiz meu mapa astral agora em outubro e é muito legal quando a gente também tem um pouco de autoconhecimento, que tem áreas da nossa astrologia que a gente fala, nossa, eu poderia desenvolver melhor Exato. isso, né? Por isso que eu criei esse retiro, Sim. para entrar dentro do mapa. Pra quem é E ver. cético, conta pra gente, a astrologia tem fundamento. Então, É Freud estudou astrologia, só que ele foi perseguido. Jung estudou astrologia, foi perseguido. Tem muitos fundamentos. Uhum. São bases dos conhecimentos ancestrais, né? Se você, por exemplo, eu fui num lugar na Índia que eu me senti a pessoa mais burra do universo. Eles têm um parque todo de matemática, astrologia, astronomia, que isso aí tem, ninguém nem sabe, é quantos 10 mil anos, é um negócio muito antigo, é pré-histórico mesmo. Eu me senti a pessoa mais burra do universo. Como que eles inventaram isso há tanto tempo atrás? É lá em Jaipur. Uhum. Assim, então você vê que lá atrás, né, eles tinham muita sabedoria. Antes de ter invasão britânica na Índia, né, Sim. porque mudou muito. Então você vê que você vai não nas pirâmides, mas nos templos do Egito, você olha pra cima, tá todo o mapa astrológico. Vai ser um retiro específico disso. Só pra de- gente é. constelar o mapa astral. Constelar o mapa E quem já astral. fez o seu mapa astral ou também? Não, vai ganhar o mapa também, Vai tá ganhar o incluso. mapa. Isso. Esse Ai, é o que retiro novo. Ai, que legal. Eu amo a astrologia. E a gente vai ter também retiro no Egito, com viagens, né? Agora vai começar os retiros com viagens. Peru, Egito. Pra gente poder também viajar com sabedoria, viajar com culturas, né? Conhecer as culturas locais. Já que a gente tá falando de retiro também, vamos falar sobre um pouquinho do quanto a Carol preza a alimentação durante o retiro dela. Ela tem uma dieta vegana maravilhosa, super leve. Sim. E o objetivo dessa dieta durante o processo terapêutico é mais pela leveza. Pela leveza e também porque, assim, não existe no planeta Terra um retiro que a pessoa vai comer carne ou frango. Não tem, não funciona, né? Então, assim, a pessoa tem que dar uma sutilizada até para fazer as meditações. Então, é indicado mesmo. Só que a gente tem chefes maravilhosas que fazem, assim, queijos veganos, leites, molhos que você nunca vai imaginar que aquilo não é um queijo. E é tudo feito com castanha, com macadâmia, com semente de girassol, só coisa boa. Aí os doces são feitos de... Aquafaba, que é a água da grão de bico, muito proteico. Então você come achando que é igualzinho o gosto de queijo. E eu sou chata porque eu moro na Itália, eu como os melhores queijos, né? É. Só que lá também tá o movimento desses queijos. Então você consegue achar esses queijos iguais. O movimento tá fortíssimo lá. Tá mudando, né? As escolas de gastronomia do mundo, as grandonas, né? De Nova York, até Condom Blues, estão se abrindo já para ter uma vertente um pouco já mais saudável, né? E quais são os centros de wellness que você falou que são super referência hoje? Que tem o Sorro, que você falou? Não, tem muitos, né? Tem muitos. Tem muitos nos Estados Unidos, tem, no mundo inteiro tem, Sim, né? sim. Aquela rede chá, mas é tudo muito caro, assim, né? Sim. Pro padrão brasileiro, ele é muito caro. O que a gente cobra aqui é muito barato comparado com o que é lá, Sim. né? E não tem ainda não tem essa parte tão desenvolvida do autoconhecimento. É muito gadget, é muito futurista. Tá. Medicina, tá muito ainda focado nessa parte médica, que é muito legal também, mas eles ainda pecam nessa parte emocional, porque eu já tive alinhamentos para trabalhar nas Maldivas e grandes redes, né? E eles, como eles não são, é isso que tá, o Brasil a gente tem essa abertura da sabedoria. Então eles ainda estão, vamos dizer, um pouquinho bárbaros, né?
Eu me sinto um pouco morando na Europa, às vezes eu acho que foi meio bárbaro, porque eles não... A Carol, vocês Selvagem, né? olha Gente. tanto de coisa que a gente aprende com a Carol. Vocês não viram passear com ela em Roma. Agora a gente tem um tarô aqui na mesa. Conta pra gente o que nós vamos fazer com esse tarô. A gente pode falar um pouquinho dos arquétipos, né? Pra gente. Conta pra gente. Porque os arquétipos, não sei se, às vezes, se você já ouviu falar em arquétipo, né? Porque os marqueteiros começaram a falar de arquétipo, né? Mas o Jung, o Freud, eles já falavam isso aqui, né? Então, o que acontece? Os arquétipos, eles falam sobre as nossas potencialidades internas que a gente tem e que às vezes a gente tá ou em excesso ou em falta, né? Então, acontece isso. E o tarô, ele ajuda a gente a enxergar aquilo que tá faltando mesmo dentro da gente, né? Por exemplo, se você tem a... Cadê? Eu vi aqui a Rainha de Copas, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo... Dos arquétipos, isso. Aqui o tarô ele é todo sobre os arquétipos, né? Então, por exemplo, a torre, né? A torre, ela fala de quebras, né? De movimentos de rupturas, de mudanças, né? Quando algo veio para quebrar, mas veio trazer uma transformação também. Então, algo que vai se quebrar e vai renascer. Tudo é arquétipo, né? Então, o que é arquétipo? Culturas no mundo, todas têm seus arquétipos. É como se fosse, sabe assim, a forma do bolo? E aí, cada cultura vai colocar um ingrediente, o bolo vai sair com a mesma forma, né? O mesmo desenho, mas o conteúdo interno é outro. Então, pensa, sei lá, um super-herói no Japão, sei lá, seria um samurai, com uma coisa meditativa, né? Que sabe respirar. E um super-herói... Não sei, vamos pensar uma cultura viking lá do norte da Europa. Ele vai ter uma energia mais de viking, porque a cultura lá do norte da Europa, mesmo que eles não se recordem, tem ali, né, um viking, mora dentro deles, os ancestrais. Traz uma força. Exato. Né? Então eles vão pensar em outras potencialidades, mas é a mesma coisa, né? Então o arquétipo é isso, são potencialidades da alma. O herói, o mago é um outro arquétipo, o vilão é um arquétipo também. Tudo faz parte, né, da gente. A gente tem todos dentro de nós, o bom e o mal. A gente tá sempre aprendendo com as situações da vida. Então, os arquétipos é isso. Às vezes a gente tem excesso. Vou dar um exemplo brasileiro que eu vejo muito forte aqui. A gente, por exemplo, no Brasil tem a questão, a gente é muito vaidosa no Brasil, né? Você viu isso morando na Itália, né? Eu vim pra cá, senão eu ia ficar feia lá, voltei. Como é que é na Itália, né? Não tem muita vaidade. Então, a gente percebe, né, convivendo com as mulheres, né, é diferente a nossa vaidade. A gente ficou uma semana sem fazer a unha. E um cuidado interno também, que lá, assim, não tem nada pra cuidar das emoções, é um caos, né? Enfim, então aqui no Brasil, às vezes a gente autovaloriza também demais essa coisa do estético, do belo. Quem é mulher, às vezes sofre com isso, tem mulher que vai sofrer com isso porque fala, eu não quero, né, não vou me depilar mais porque eu não aguento mais também essa pressão. E tem o extremo oposto, que é aquela coisa, o exagero, vamos dizer, que você tem o 880, você tem que achar um meio termo, que é saudável pra você, até pro emagrecimento, né? O que é saudável pra aquela pessoa? Então, só colocar aquele shape de atleta. Se comparando, né? Porque o grande problema é comparar com o outro e não falar o que é bom pra mim. Então, por exemplo, a Vênus, a Vênere. Lembra que a gente foi no templo de Vênere? Da Afrodite. Vocês falam Afrodite, é a Vênere. A gente foi lá em Roma. Então, o que acontece? Excesso de Vênus faz a mulher ficar completamente obcecada pela beleza. É mesmo. E isso vai ser ruim emocionalmente. Sim. E a falta de Afrodite vai fazer aquela mulher também baixa autoestima, não se amar, se apagar. Então ela tem que achar um caminho do meio. Por isso que é importante a terapia junto com o emagrecimento. Pra essa mulher também não surtar, porque tem mulheres que acham que estão gordas e elas não estão. Você concorda? Tem isso também. Tem a distorção de imagem. Sim. E tem o oposto, aquela mulher que se esqueceu de si mesma. E não percebe que é importante ela cuidar do corpo, ligado também da sua postura, suas emoções, tá tudo interligado. Que impacta em tudo, exato. No resultado então, profissional. Exato. Tudo vai impactar a vida inteira. Então você vê que o problema é arquetípico, excesso de Afrodite ou falta é um arquétipo. E aí isso é interessante, quando você conta uma história, a pessoa se enxerga. Então ajuda muito a entender. Ela refletir. Exato. Será que eu tenho excesso de Afrodite? Falta de Afrodite? Será que tá em equilíbrio? Excesso de masculinidade. Exato. Não, e outra coisa da Afrodite, fofocas, né? Fofocas mitológicas. Que falam sobre nós, A Afrodite tava sempre sofrendo por causa de homem, né? Sempre por causa de relacionamento. Sempre, tadinha. Ela tava sempre se metendo numa confusão e sofrendo. E essa é uma das... Aqui no Brasil, isso é uma queixa
É a recorrente. principal, né, das mulheres. Exato. praticamente. Ou por falta de opção, porque também tem 10 homens para 7 mulheres no Brasil, Uhum. então assim, já complica, né? Não, é o contrário. 7 10 homens para mulheres 10... Exato. Pra um homem. Exato, quase Mas- não tem. Aí muitos gays, nada contra os gays, mas assim, pros relacionamentos Acabou elas acabam ficando Aumentando. fica sem opção. Então já tem todo esse sofrimento, né? Sim. Então o que a Afrodite faz? Ela bota o relacionamento como uma coisa mais importante da vida. Porque na mitologia é isso. Ah, é? Então também a gente não precisa ser tanto. Talvez a gente não Mas precise acho que expor pra mulher- tanto. É, A gente pode relaxar. acho que hoje Né, as mulheres estão relaxar. colocando até a profissão à Exato. frente, né? Então tá acontecendo essa Mas mudança. Essa coisa, né? Se você eu quero casar, Exato. ter meus filhos, escolher o homem da tua vida. Alguém pra se amar, né? Se abrir pro amor, né? Então assim, Mas acho que os homens deram tanta mancada que agora as mulheres estão colocando o profissional na frente. Primeiro eu Exato. resolvo minha vida profissional, porque se não der certo o casamento, eu tô estabilizada. tem isso também, você ter sua estabilidade, né? Você Sim. não tá mudando. É aquilo que eu te falei, a cultura Aprender. adoece. A cultura é o que vai fazer você ter. Uhum. Por isso que assim, quando eu mudei de país pra morar em outros países, eu percebi que alguns problemas que eu tinha aqui mudaram, mas porque eu também trabalhei dentro. Total. Né? Eu fiz muita terapia para alinhar esse masculino e feminino interno, que o Jung vai chamar de ânimos e ânima, que vai mudar a qualidade da pessoa que se atrai. Senão você fica atraindo o que? As memórias das suas ancestrais. Sim. Problema de relacionamento que elas tiveram, ou a própria memória que você tem, às vezes, de um abandono, de uma rejeição, ou de relacionamentos, ou na tua infância. Então você fica repetindo, batendo na mesma Sim. tecla. Então eu também fiz muito, porque eu já também morei em países que é o contrário, né? Que tem muitos homens interessantes, né? Mais terapeutizados, que acreditam no amor. Tem país que o homem acredita muito mais no amor. Tem homens sensíveis. E que não são muito de trair, que são mais verdadeiros. Total. Eu já morei em 2 países assim. Aí o que acontece? Eu conheço mulheres nesses países que não conseguem se relacionar com esses homens mais equilibrados. Porque elas são mais machonas, né? Não, porque elas têm memórias também da família, de Que rejeição, nem de Israel, as mulheres abandono. são super masculinas. Exato. Por causa de guerra, já É. elas fazem exército, né? É, Servem no pesado. exército. Então, e às vezes essa pessoa tem uma memória de dor, de Uhum. sofrimento. Ela não consegue se relacionar num país que tem homens mais preparados E é um pro processo amor. de anos, porque só de conviver com a família, com as mulheres da família, ela se... Já ela é começa. espelho, né? Exato. Então não é só sobre aonde você tá. Nunca é sobre aonde você tá, é sobre como você tá. Porque você pode estar num lugar incrível com todas as possibilidades e não aproveitar. Que nem sabe que na Itália, metade dos italianos faz faculdade e é tudo de graça. Uhum. Tudo de graça. É. Graduação, pós-mestrado, doutorado é grátis. E é das melhores. Metade não faz. Você acredita? Porque, olha, isso que é falar de possibilidades e a pessoa não aproveitar. Se eu tivesse tido essa oportunidade, eu teria feito tudo lá. Uhum. Né? Se eu soubesse que a faculdade era de graça, eu tinha ido pra lá antes. Então você percebe que não é sobre oferta e procura, é sobre como você tá dentro de você. Quais são os traumas que você carrega. E também quebrar isso daí também, né? Às vezes fala, tem muito... A pessoa tem até preguiça de sair, às vezes. Sim, Porque não quer conhecer alguém, porque já... Né, tem que tirar isso. sim. Tem amigas minhas que falam, Campinas não tem ninguém pra conhecer. É, imagina. Eu acho cidade Sempre tão tem. maravilhosa, Sempre tem. alguém que vibra na mesma Exato. que você, que tem a mesma mentalidade que você. É uma Exato. questão também de se dispor também. Né? Mas é que é o seu radar interno. É. Essa pessoa tá com memórias e traumas dentro dela. Ela só vai encontrar bucha. Entendeu? Não é aonde ela vai, é como ela vai dentro dela. Carregando uma mochila aí pesada de um monte de emoção, trauma, coisas tóxicas, memórias do passado. Se ela não esvaziar essa mochila, ela vai, em qualquer lugar que ela for, ela vai encontrar problema. Pessoas tóxicas. Não adianta. Vamos liberar a mochila, vamos também Exato. soltar o coração, É. vamos procurar o autoconhecimento. Não adianta Gente, autoconhecimento ir. é tudo. Não adianta ir pro Sanctuary, não adianta ir pra Roma, É. que é aquele lugar cheio de homem lindo. Nossa, Não vai você se viu como é. encontrar, né? Vai encontrar bucha. Pra gente encerrar esse bloco de retiros, né? Porque a gente falou bastante, entendeu um pouquinho. Tem alguma mensagem assim que você acha que é importante para as pessoas entenderem e tirarem esse preconceito? Putz, vou passar o fim de semana num retiro. Como que as pessoas saem? Quais são os depoimentos dessas pessoas ao final? Olha, eu tive uma reclamação Algum só. depoimento marcante? Vamos começar o bate-bola. Nossa, tenho Depoimento 15 mil marcante. depoimentos. Assim, é muito potente. Porque, na verdade, assim, desde a época da faculdade, eu não gostava muito dessa só 1 a 1 verbal. Eu não via resultado na pessoa. Muito lento. Muito lento. Você precisa de 10 anos aí de análise pra melhorar, né? Não é rápido. E o retiro, o feedback que eu recebo da maioria é muito potente. A pessoa realmente se transforma. Por quê? São 20 horas de terapia, né? E as técnicas em grupo são fortes. Então, é mais potente. Não é eu falando isso. Sim, Tanto que o sim. mestrado que eu tô fazendo em Roma é sobre isso. É para
comprovar que é possível fazer de outro jeito. Sim, Que não é só verbal. Todo ano, pessoas que já estão com ela anos, Que né? vêm com outras questões. Quando elas voltam com outras questões. Sim. Ou elas vão entendendo, às vezes, por que aquela questão ainda tem um pouquinho, já não é igual, mas alguma coisa ainda ficou. E a pessoa percebe, muitas vezes é autossabotagem. Então precisa trabalhar mais nessa autossabotagem, ou memórias que não viu. Pensa que você é uma pessoa cheia de gavetinha aí, com um monte de memória guardada que você não vê e você tá andando aí na vida cheia de trauma. Cheia de trauma. Às vezes tem uma gaveta Outras pessoas. traumatizando os outros. Traumatizando. Às vezes tem uma gaveta que você não olhou, que você precisa faxinar. Você não limpa a sua casa? Por que você não limpa a sua alma, suas emoções? E a gente né? sai tão leve. O quanto antes você buscar ajuda, melhor. É que nem você pegar o trem errado e não querer descer da estação pra pegar o certo. E falar, não, vou ficar aqui nesse trem errado, Ficar um tempão, milagre. a vida passando. Vou no trem errado. Sem perder a oportunidade. Exato. Um livro que você recomenda ou algo que a pessoa tem que ler pra vida? Difícil, mas eu vou falar O Homem e Seus Símbolos, do Jung, que eu acho que assim todo mundo tinha que ler esse livro, porque ele é incrível. Ele é assim uma reviravolta na vida. Vira a chave aonde? Vira a chave primeiro porque o Jung tem um jeito de escrever muito gostoso, de autoconhecimento, para você entender como funciona a sua psique. Né? O seu inconsciente, consciente é incrível. Mulheres que correm dos lobos, para as mulheres, porque você vai entender ali todas as sombras do feminino, mas é um livro difícil de ler. Né? Ele vai agir direto no teu inconsciente e subconsciente. Aliás, eu tenho um grupo semanal sobre ele, é gratuito para participar. Sobre Mulheres que Correm com os Lobos, a gente faz várias técnicas bem práticas, vivenciais de arte terapia junguiana junto com o livro, né? Então, Sim. primeira coisa é soltar as memórias. Às vezes a gente tem memória de trauma, memória de dor, memória de sofrimento. Ninguém nasce tendo orgasmo. Sim. A gente tem que estudar o nosso corpo, né? Aí entra o Tantra e a psicoterapia haitiana. Eu trabalhei com isso por 25 anos. Eu parei porque, assim, eu não posso pôr esses termos na internet, né? Mais livre pra sentir Exato. o orgasmo. Tem que conhecer as técnicas. A gente perdeu isso tudo, de toque, de massagem, pra Toque, soltar a memória, massagem. liberar, é quase um exorcismo ali de emoções tóxicas, né? E o que o Reich, da psicoterapia haitiana, chamava de orgônio, kundalini, energia, porque isso foi estudado na psicologia, o orgasmo foi estudado. Você pode ler um livro chamado A Função do Orgasmo, Wilhelm Reich, um livro que ele foi assassinado por causa disso, né? O FDA assassinou ele, porque ele falou sobre o orgasmo como o grande problema da humanidade. Tabu. Um grande tabu. Freud já falava isso também, que a maioria das pessoas não tem. Então, é o processo que a gente faz no retiro. Primeiro é você com você. Então, esquece um pouco o casal. Você tem que é você com você, a criaturinha lá com ela também. Tá. Que é o quê? O processo das meditações, os kriyas, o tantra, as meditações. Isso vai fazer uma faxina. E aprender as técnicas tântricas. Isso também. São 2 etapas. But first, vitamins. Ai, que lindo isso. É um merchan. Pausa pro merchan aqui, ó. Que fofo. O que é essa belezinha aqui, ó? É um hidratante labial, que a gente tem 4 vitaminas aqui. Vitamina E, ácido hialurônico, peptídeos, pra gente deixar os lábios bem hidratados. E também tem manteiga de karité. Nossa, que cheiro Eu fiz junto bom. com a Farma Viva e ele é altamente hidratante. Meu Deus, que cheiro. É mara. Eu tava precisando disso hoje, eu não acredito. É isso. É muita Esse é meu presente sincronicidade. pra você. Ah, eu Pra amei. divulgar o podcast, mas também para as mulheres tem os lábios lindos, maravilhosos. Onde a gente te encontra, Carol? Estamos no Centro de Retiros, me encontra no @retiro terapêutico no Instagram e no meu site Love Detox Brasil. Então temos o site, temos o Instagram Retiro Terapêutico. E tem a nossa comunidade no Instagram, que é onde tem as vivências gratuitas, né? Quem quiser participar. Sim, essa semana ela fez constelação também. A próxima a gente vai trabalhar com o livro É Mulheres só Correm com entrar os na Lobos. comunidade do Instagram. Isso, só entrar ali que eu vou avisando. Eu não mando muitas mensagens, mas eu vou mandando os links Tá. do Zoom pra participar. Os próximos retiros são todos os finais de semana. Todos os finais de semana, alguns já estão cheios. Temos Ano Novo, Conta Carnaval. do ano novo, como que é? Tem festa, tem ceia. Ai, que delícia. Esse ano vai vir um pessoal da minha banda, que eu tive 3 bandas, né? Que foi indicada pro Grammy Latino, inclusive. Ai, que legal. Eles vão vir com os instrumentos, vai ser bem Teve banda, legal. já dançou. Nossa, vai Essa ser daí já tá com 79 anos. eu até me assusto. Às vezes Sim. morei no mar, né? Morei um ano embarcada. Essa foi a mais Essa é a aventura mais maluca E da ela minha viajava só com vida. uma linha de mão e uma mochila. Até hoje eu tento, né? É Muito que agora bem. no frio da Europa tem que ficar carregando casaco, né? Como a gente faz pra esquecer alguém, Carol? Então, primeiro a gente tem que
entender que muitas vezes não é que você não esquece aquela pessoa, mas é como ela fez você se sentir. Que muitas vezes ela fez você se sentir abandonado, rejeitado, que é uma memória pessoal sua. Sim. Então ela toca numa ferida que não tem nada a ver com ela. Às vezes você não tá apaixonado pela pessoa. Você tá apaixonado pelos momentos que você viveu, Também. que ela fazia você se sentir daquela forma. Que pode ser bom ou ruim. Muitas vezes ela fez você se sentir mal, rejeitado, abandonado, e é justamente a emoção congelada que você tem. Então a gente tem que trabalhar nisso. Você se nisso. incomoda nisso, na verdade. É porque você assim... não percebe que isso não é bom. Exato, vira uma emoção tóxica que você sente que te faz bem, mas ela te faz mal. Então você não tá apaixonado pela pessoa, é como ela te fez se sentir, mesmo que seja de uma forma ruim. Então o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer terapia para observar quando foi a primeira vez que você se sentiu abandonado, rejeitado, e liberar essa emoção tóxica. E aí parece do nada que você esquece a pessoa, não era com ela. Entendi. Ou tem que fazer um divórcio energético mesmo. Você tem é como um fiozinho de conexão mental que fica um ping-pong, né? Um ligado ao outro e te faz mal. Tem técnicas para que a gente possa cortar essas conexões mentais e emocionais também. Porque são coisas inconscientes, então no grupo é melhor. Nas técnicas de grupo que foram desenvolvidas no Retiro Detox das Emoções e Relações, aí sim que a gente pode fazer esse corte de conexões mentais e emocionais ou cortar um vínculo ruim. Quem sabe pode renascer essa história de uma forma mais sábia, mais amorosa e não na toxicidade, porque o encontro de duas pessoas nunca é um encontro só de duas pessoas. São as minhas memórias ancestrais, as cargas, dificuldades que eu tô carregando, né, que não é só cor dos olhos e cabelo, e a da pessoa. Se encontra e dá um choque, ou para coisas boas ou para coisas ruins, ou para te melhorar ou para te levar pro fundo do poço. Então, se você tá sempre indo pro fundo do poço, o problema não é o outro. O problema são as emoções tóxicas que você guarda, que te fazem atrair pessoas tóxicas. Vamos se libertar, Vamos gente. se libertar. Sempre muito bom aprender com você. Amiga, sempre muito bom. Ó, faz anos ela vem, ela conta 23 história, ela anos de ensina. amizade, né? É, já. 23. Então, assim, é sempre bom. Lógico que eu tinha que trazer a Carol no meu podcast, né? Afinal de contas, a gente tem que o quê? Virar a chave. Nossa, E a total. gente vira a chave pra dentro. Amiga, muito obrigada. Depois a gente acompanha tudo no YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Sempre muito bom. Obrigada, Carlos. E é isso. Tem alguma mensagem, amiga? Não, é isso. Vamos se resolver, gente. Vamos pra vida. A vida é curta. Vamos viver. Senão você, fica batendo com o mesmo obstáculo, Pra tropeçando gente na viver. mesma pedra. A vida é curta pra gente não viver. Né? Total. Nossa, vamos tirar esses calos. Muito bem. Depois é só procurar a Carol. Muito obrigada.